A gente falou, exauriu, não exauriu, que a gente nunca exaure, né, aqui nesse canal. Quero fazer um momentinho, como que eu vou dizer para vocês, assim, um momentinho alívio cômico, vamos colocar. Adivinhem quem vai se candidatar para o Senado Federal do Tocantins? Não, gente, ó, vou falar um negócio. Vou colocar aqui para vocês na tela. O ex-treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo foi oficializado na tarde dessa quarta-feira como pré-candidato do partido Podemos ao Senado Federal pelo estado do Tocantins. O anúncio foi feito pela presidente do Podemos, Renata Abreu, em um evento do partido que oficializou também a filiação do ex-governador Sandoval Cardoso e do ex-deputado federal Osíris Damaso. Também foi anunciado no evento que a presidência estadual do partido ficará com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Vamos lá! Luxemburgo mora em Palmas e tem negócios no estado do Tocantins. O ex-treinador da seleção brasileira tentou se candidatar pelo estado ao Senado em 1922, é ótimo, em 2022, pelo PSB, porém o partido escolheu outro nome para as eleições. À época, Luxemburgo afirmou que foi apunhalado pelas costas pelo partido. Professor, tudo moleque, né? Olha, é brincadeira, cara. Brasil, não, olha, o que esse chafado dá na política? Pois é, Lucas. Pois é, o que ele quer? O que ele quer? Esse não é treinador de futebol? Na política é complicado. Política é mais difícil que jogo a jogo, né? Olha, meu. Ai, Brasil brasileiro, vamos lá, meu. Olha, sem palavras para falar para vocês. E aí tem um outro querido, agora que nós vamos saber, que é uma lista de lindezas que nós temos por aqui. Aí o Glauber Braga disse o seguinte: tenho que admitir, o PL está ganhando reforços de peso na sua pauta prioritária, que é a corrupção. Leio no estado de Minas que Nicolas veta 88 e aceita Eduardo Cunha no PL. Agora vejo circular o convite para a filiação de Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, também no PL. Agora vai. Então, gente, aí coisa linda. Isso aqui é outra história, isso aqui é outro papo. Isso aqui é loucura, dedo no rabo e gritaria mesmo. Bando de buguei chafado. O Brasil nos obriga a usar drogas. Melhore, Brasil. Meu fígado e meu pulmão agradecem. Lucas, só porque você falou isso, eu vou te mostrar a camiseta que eu tô hoje. I'm too sober for this. Não tem como. Impossível ser sóbrio no Brasil, gente. Não dá, não temos condições com a sobriedade. Infelizmente, fica muito difícil. Isso não é uma apologia, gente. É que fica muito difícil mesmo, tá? Bom, vamos lá. Tem mais coisa ainda para a gente falar. Aqui, vamos comentar um pouquinho sobre a questão dos combustíveis, que é uma questão bastante séria aí que a gente tem para falar, que foi a privatização da BR Distribuidora, que ajuda a entender o porquê que aconteceu esse aumento, tá? Então, vamos lá, vamos colocar por aqui. A privatização da BR Distribuidora em 2022 não foi nem privatizada, foi entregue, porque o bolsonarismo é um movimento de traição à pátria, ao Brasil. O Jair Bolsonaro privatizou a BR Distribuidora por menos de 10 bilhões de reais. O escândalo do Master, só o Master, envolve algo da ordem de 60 bilhões. Então vocês imaginem que o bolsonarismo comprometeu a soberania energética do Brasil a troco de nada. É porque são entreguistas, porque de fato rezam a cartilha de Washington. Agora, o governo está isentando PIS/COFINS, então a Fazenda está oferecendo 3 bi para compensar ICMS, está aumentando a própria fiscalização,
tudo o que o governo Lula pode fazer nesse sentido está sendo feito. O problema, como a Elô muito bem colocou, é que tem uma parcela enorme dos governadores que não querem seguir esse caminho porque apostam na estratégia do caos para produzir um processo inflacionário no Brasil, para aumentar preço de combustível, de alimento, e isso, consequentemente, vai bater na imagem do governo Lula em ano eleitoral. De novo, são os entreguistas bolsonaristas apostando no caos para prejudicar o povo brasileiro no sentido de comprometer a reeleição do Lula. E aí eu vou colocar também aqui sobre essa questão do petróleo. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Faltam R$52 para nossa meta. Então, quem puder, agora é a hora. Chega, ó, se... Olha eu fazendo conta. Nossa Senhora, que coisa horrível. 10 pessoas chegarem com R$5, a gente fecha a nossa meta. Ou se 5 pessoas chegarem com 10. Quem consegue ajudar com 10 aqui? 5 pessoas da live, ó. Estamos com 28 ao vivo. Vamos lá, gente, para a gente poder bater essa meta hoje com louvor. Presença da Lu. Mira, minha querida de Pernambuco, um beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Mira? Por aparecer por aqui. Quem está encarando o Brasil sobra, não entendeu nada ou já perdeu a sanidade. Eu já falei aqui para vocês, gente. Eu não joguei a toalha, eu já botei fogo na toalha já. Já botei fogo na toalha. Entendeu? Não dá, é uma loucura sênior aqui. Não é um negócio assim simples. O bagulho o chicote estrala. Vamos ver o Lula confrontando o Tarcísio e criticando o Trump. Não vamos pagar pela guerra. Vamos lá, vamos ver isso aí. O presidente Lula criticou a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante um evento na capital paulista, ao afirmar que ele não recebe bem outros prefeitos. Além disso, acusou o bolsonarista de plagiar o programa habitacional criado por Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar o Luiz Mercadante, presidente do BNDES. É importante lembrar o papel importante que o BNDES voltou a ter no desenvolvimento deste país. Vocês estão lembrados que no governo passado eles passaram 4 anos sem que o BNDES fizesse muito investimento ou quase nenhum, dizendo que eles queriam descobrir uma caixa preta no BNDES, fizeram campanha falando da caixa preta, vomitaram caixa preta, repetiram caixa preta. Pois bem, a caixa preta que tinha era uma caixa preta cheia de incompetência do governo passado, que o companheiro Luiz Mercadante, ao assumir o BNDES, limpou essa caixa e o BNDES voltou a ser o grande banco de desenvolvimento desse país. E é importante lembrar que parte das grandes obras que o governo do estado de São Paulo anuncia como se fosse dele, tanto o trem quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES em nome do governo federal. E ele vai usar a bosta do metrô para se reeleger. É uma bosta. O metrô, inclusive, aqui, agora eu vou falar também que eu sou paulista. Gente, o metrô tá... Não, Vera Gláucia, imagina! Um beijo, Vera Gláucia! Não foi, eu acho que eu falei da tua contribuição, eu só coloquei na tela. Eu não falei teu nome. Gente, mas desculpa mesmo. Não, Vera, eu adoro você, um beijo, não brinca, não. Pelo amor de Deus, gente, a mãe do Pet tá louca essa semana. Eu tô na função mãe de Pet, Vera Gláucia, tô muito crazy. E deixa eu falar uma coisa, gente. Vocês sabiam que o Tatuzinho ficou afogado na merda aqui na Marginal Tietê? Pois é, o Tatuzinho, que é o que faz o metrô, né? Aquela, né? Que faz o buraquinho no metrô, ficou afundado na merda aqui. Pegou uma parte lá do esgoto, aqui perto da Marginal Tietê, porque o metrô novo vai passar aqui na minha casa, aqui atrás, aqui embaixo, né? Na verdade. Mas ficou lá. Impressionante como 2026 está andando. Impressionante, mas eu acho que é uma coincidência, não é?
Um outro companheiro importante é o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, gente, que tem financiado muitas caixas. Aqui em São Paulo, praticamente 60% das casas construídas aqui é do Minha Casa Minha Vida, que aqui eles dão um nome chamado Casa Paulista. E o governador tem inaugurado muitas dessas casas paulistas e ele poderia, pelo menos, ter a singeleza de dizer essas casas é feita pelo governo federal, do Minha Casa Minha Vida, e eu pedi licença para chamar de Casa Paulista, que era um programa criado pelo Alckmin ainda quando era governador do estado. Nem nome ele criou, só plagiou. Pelo que eu estou sabendo, eu ultimamente não moro em São Paulo, moro em Brasília. Pelo que eu estou sabendo, os prefeitos de São Paulo são pouco e mal recebidos pelo governo do estado. Lula também não poupou críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o mundo precisa de educação e comida e não de guerra. Vocês percebem que a gente vive um momento econômico bom, como disse o Haddad agora. Poderia ser melhor se a gente não fosse pego de surpresa com uma guerra. Uma guerra que ninguém pediu. Uma guerra que não tem nenhuma necessidade. Eu vou contar para vocês a razão dessa guerra. Os Estados Unidos da América do Norte, mais a União Europeia, há muito tempo eles dizem que o Irã quer construir bomba atômica. Há muito tempo. Em 2010, eu resolvi tirar isso limpo. E procurei o Ahmadinejad. E disse para ele que o Brasil estava disposto a defender que o Irã tivesse direito de enriquecer o urânio para fins científicos e não para fins de armas nucleares. Gente, o Ahmadinejad que o Lula tá falando foi aquele líder do Irã que a gente achou que estava morto e depois ele apareceu andando. Gente, os iranianos, mano, não brinca com os persas não, rapaz. Não brinca com os persas não, que os persas são loucos, meu. E eles, nessa época, ele que era o negociador comercial do Irã, né, que o Irã tem o líder, a teocracia, e tem um presidente, né? E nessa época era o Ahmadinejad. E uma coisa interessante, eu já falei para vocês aqui em live, que o Irã, ele tem um enriquecimento de urânio nas suas usinas nucleares, na realidade, até 60%, porque para você fazer a bomba, você precisa ter um enriquecimento maior, ou seja, eles têm esse enriquecimento para utilizar via fornecimento de energia por enriquecimento nuclear. Então, esse enriquecimento de urânio, ele é financiado pela Rússia, viu? O Irã tem duas usinas, na verdade, 2 reatores que são financiados pela Rússia, tá? Por Moscou. Então, porque a gente sabe que, inclusive, Chernobyl foi na Ucrânia, olha eu louca, foi na União Soviética, né? Mas porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética ainda naquela época. Então, ali, aquela região do leste europeu tem essa cultura da energia nuclear e eles acabam apoiando o Irã para utilizar esse tipo de energia, entendeu? Agora, essa história de que o Irã estaria fazendo a bomba, isso é uma grande falácia, mas existe esse enriquecimento de urânio que é para fins de produção de energia, tá? Então, vamos ouvir. Que se ele tivesse disposto a fazer o mesmo que o Brasil fazia, eu ia tentar convencer os Estados Unidos e a União Europeia a parar com o bloqueio ao Irã. Naquele tempo, o presidente era o Obama. E o Obama dizia para mim, Lula, você não vai lá no Irã, porque eles não vão fazer. Eles são mentirosos. Sabe, todos os países da União Europeia, não vá. A Hillary Clinton não vai. Eu fui.
Eu fui. Fiquei 2 dias inteiros. 2 dias nós conseguimos fazer um acordo com Ahmadinejad, assinado publicamente. Digo que o Brasil e a Turquia, que fizeram esse acordo junto com o Irã, ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O que aconteceu? Os Estados Unidos e a União Europeia, ao invés de aceitar o nosso acordo, aumentaram o bloqueio ao Irã. Gente, claro! E nós precisamos entender, agora o mundo está tendo a possibilidade de ver essa questão geopolítica do Oriente Médio de uma forma mais escancarada. Por quê? O Oriente Médio, gente, eles não querem ser altamente influenciados pelo imperialismo americano e altamente para de brigar com o Cid tá doente. Luigi, peraí. Sai daí. Então, o momento de que o Oriente Médio, né, tá passando por essa questão do petróleo, então eles estão ali fazendo bombardeios em refinarias e tal, não só o Israel e Estados Unidos contra o Irã, mas o Irã nos países que apoiam Estados Unidos e Israel e que também são produtores, também refinam, né, o petróleo, extraem e refinam o petróleo no Oriente Médio. Isso, na verdade, mostra aí uma tentativa do Irã de que o imperialismo americano, do que essa entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio não aconteça, por exemplo, como aconteceu na Venezuela e como aconteceu em outros países anteriormente, como no próprio Iraque, como no Afeganistão. Então, é importante a gente falar sobre isso, de que existe ali uma resistência à cultura do Oriente Médio, lembrando que os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, uma outra etnia, mas uma etnia de grande maioria muçulmana. Tem um número bem menor de cristãos, momentos em que se perseguiram cristãos ali no Irã, mas tudo isso se deve a uma região que hoje Rússia, Irã e China tentam fazer ali o seu eixo comercial fortalecido para que justamente aquela região não dependa dos Estados Unidos. Então, quando o Lula deu essa oportunidade para o Irã, fala desse jeito com o Irã, tem essa facilidade, inclusive agora com os BRICS, isso coloca o Brasil, sim, como uma zona de rebeldia aí contra os Estados Unidos, tá? Então, se aliando através dos BRICS. Então, a gente tem que sempre lembrar que não é por causa do narcoterrorismo, no nosso caso, é por causa das terras raras, sim. No Oriente Médio não é por causa do terrorismo, não é por causa do regime teocrático iraniano, é sim por causa do petróleo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!